Queridos, a paz do Senhor Jesus, muito obrigado por estar conosco neste momento para estudarmos juntos e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Vamos para a lição de número 4 deste trimestre e aí nós concluímos o estudo do capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é o texto de estudo durante esse trimestre, ok? E a lição de hoje que nós iremos meditar, nos preparando, lembrando que esse é o propósito aqui do nosso canal, dessas pré-aulas que nós estamos disponibilizando para os irmãos, é fornecer um simples, humilde auxílio a professores, alunos, enfim, aqueles que amam a escola bíblica dominical. Hoje nós iremos para o tema a iluminação espiritual do crente. Com muita objetividade, vamos ler o texto áureo da nossa lição, que está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Ok? Vamos aí para a nossa verdade prática. Diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Queridos, nós já iremos começar aqui a fazer alguns comentários sobre o tema de hoje, a iluminação espiritual do crente. Vamos contar aqui com alguns auxílios visuais para cooperar didaticamente e assim viabilizar, melhorar a captação das informações, ok? E também o texto que está disponível na nossa lição para a leitura coletiva, né? A nossa lição tradicionalmente descreve como leitura bíblica em classe, está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23, nós vamos ler por etapa aqui no decorrer da aula. Começando, nós iremos ler dos versículos 15 até o versículo, do versículo 15 até o versículo de número 18, primeira parte da leitura bíblica em classe, para começarmos assim o nosso comentário dessa preciosa lição. Diz assim a palavra de Deus: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há do Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu peço uma atenção especial para os versículos 17 e 18, que é exatamente desses versículos que se extrai aqui esta expressão, ou inspira o nosso comentarista a colocar o tema, a iluminação espiritual do crente. Então, bastante atenção aí dos versículos 17 e 18, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Queridos, perceba que nós vamos encontrar nesse texto aqui em análise, nós lemos agora do versículo 15 até o versículo 18, a gente começa a perceber que o apóstolo Paulo apresenta ações de graças a Deus, um tributo de ações de graças a Deus. Semelhante à doxologia que nós estudamos algumas aulas atrás, um tributo de gratidão a Deus. Paulo faz algo semelhante aqui, tá? Está nos versículos 15 e 16 esse entendimento, que Paulo, ele tributa a Deus, ele agradece a Deus pela existência desta querida igreja, a igreja aos Efésios, e claro, era uma carta circular, fica abrangente aqui, alcançando outras comunidades cristãs. Mas é importante destacarmos também que além do tributo de ações de graças, você vai perceber também aqui uma intercessão apostólica, uma intercessão apostólica. O apóstolo Paulo, ele intercede e ele busca em Deus, nesta intercessão, ele suplica a Deus, ele roga a Deus para que os crentes tivessem
o seu entendimento iluminado, para assim não perderem de vista a beleza, a grandeza, a eficácia da salvação e tudo aquilo que acompanha a salvação, os benefícios da salvação, o conjunto da obra. E nós vamos comentar aqui com maiores detalhes no decorrer desta pré-aula. O primeiro tópico da nossa lição fala a respeito da esperança, da vocação e as riquezas da glória. Olha, queridos, vamos lá. O crente precisa ter esta iluminação, vamos começar aqui com esse ponto de contato, na sua mente, porque nós ainda estamos detidos neste mundo e possuidores de um corpo, de um sistema que possui sensações, nós temos sentimentos, sensações, fragilidades. Então nós somos assediados diuturnamente, existem apelos que nos cercam, tentando tirar a nossa visão daquilo que é o ideal. E o homem, por seus próprios esforços, ele é incapaz de lograr êxito em sua jornada espiritual, apenas por uma disciplina meramente humana. A disciplina humana é importante, você ser disciplinado, você ter compromisso, você ter domínio próprio, isso é importante. Porém, não existe autossuficiência em nossa disciplina organizacional. Nós precisamos do auxílio de Deus. Por N razões, o cristão pode perder o foco. Por isso é que o apóstolo Paulo roga que os crentes recebam de Deus este auxílio para sempre terem em mente os privilégios da salvação. Esta constante lembrança que nós precisamos ter do céu, da esperança que há em nós, essa expectativa para as bênçãos futuras, ela acontece com o auxílio do Espírito Santo. E isto consiste na iluminação espiritual, que é o tema da lição de hoje. Eu vou disponibilizar para você aqui do lado a referência, e é bom que você compartilhe esses textos com os seus alunos, para a gente fortalecer esse entendimento. Vamos lá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. O apóstolo Paulo vai dizer que o homem natural não entende as coisas de Deus. A nova versão, né, a NAA, Nova Almeida Atualizada, usa a expressão: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, lhe são loucura. E este homem natural não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o que é espiritual julga todas as coisas. Então o apóstolo Paulo está fortalecendo esse entendimento, que o homem, por seus próprios esforços naturais, ele consegue êxito, mas um êxito temporário. Talvez semanal, talvez prolongue por alguns dias, por um mês, mas ele está fadado ao fracasso. Precisamos estar em constante comunhão com Deus, suplicando o auxílio do Espírito Santo para que a gente não perca o foco, para que servir a Deus não vire um fardo, para que a gente tenha esse discernimento espiritual e assim possamos ter uma vida espiritual agradável a Deus, satisfatória e recompensadora. Glória a Deus por isso. É importante nós destacarmos aqui a intercessão. A intercessão não é novidade para ninguém, é uma prática substancial, é uma questão de sobrevivência do crente. Mas o interessante aqui é que nós temos um líder intercedendo pelos seus liderados. Que esta aula de hoje seja um reavivamento na intercessão dos líderes. Que você, líder, possa, antes de domingo, antes da aula, você, professor, orar pelos seus alunos, você, superintendente, orar pelos seus colegas de trabalho, professores da EBD, pastor, orar pelas suas ovelhas, intercessão. Irmãos, às vezes nós estamos limitados geograficamente ou até por questões de agenda e não temos como visitar alguém, levar uma palavra de conforto. Mas a intercessão de um líder, ela não se submete a questões geográficas e nem de agenda. Qualquer momento você pode orar e não tem muros, não tem portões fechados
que impeçam a intercessão de um crente. Isto é excepcional. Glória a Deus. Como a gente pode conceituar para os nossos alunos o que seria essa iluminação interior? Nós já estamos fazendo aqui uma colocação inicial, que essa iluminação seria estar atento para aquilo que é importante na nossa fé, os benefícios. E essa iluminação, ela vem por obra e graça do Espírito Santo para nos auxiliar, não é, a sermos constantes na nossa fé. Mas vamos tentar ampliar este conceito utilizando aqui algumas informações disponíveis no livro do pastor Douglas Batista, que leva o mesmo título da nossa lição, inclusive é o livro de apoio, tá? Que trata sobre a igreja eleita. Iluminação espiritual do crente. Bem, ter os olhos iluminados implica em ver melhor, ter um conhecimento mais claro das bênçãos divinamente recebidas. Também inclui uma compreensão plena, não somente clareza intelectual, mas também a clareza espiritual e experimental. Queridos, muitas pessoas estão indo para a igreja por questões de tradição religiosa. Outros estão indo porque o cônjuge pressiona, mas servir a Deus se tornou um fardo, um sacrifício, e o mais desagradável possível, aguardar o momento do culto, passar para muitos é algo penoso, porque perderam esse brilho, perderam o ânimo, né? Estão indo apenas por questões tradicionais. Estas pessoas, elas precisam ser alcançadas. O professor da escola bíblica dominical, você precisa chegar na sua classe cheio da graça de Deus, da unção do Espírito Santo, transmitindo esse ânimo. Essas pessoas precisam saber, precisam ser despertadas, rememoradas que servir a Deus é um privilégio. É um privilégio. A nossa lição vai falar de riquezas aí nesse primeiro ponto. Riquezas e herança são duas palavras que apontam para sucessão de bens, não é? Acúmulos de bens numa perspectiva natural, humana. Ser rico é ter muitos bens. A herança é você receber algo que outra pessoa conquistou. E você tem esse direito por questões consanguíneas e você recebe. E essas expressões, irmãos, elas são perfeitamente concordantes com o fenômeno da salvação. Com o fenômeno da salvação. Eu quero convidar você para ler o texto que já está disponível aí, a referência, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Perceba quão interessante é esse texto, capítulo de número 2, versículo 9 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim a palavra de Deus: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. São as que Deus preparou para os que o amam. Então, esta palavra aqui, por exemplo, do apóstolo Paulo, ela pode despertar você a servir a Deus com ânimo, com alegria, com vida. Nós estamos vivendo um momento difícil, sem precedentes, um momento de problemas com implicações globais, de muitas interrogações, e aí muitas pessoas estão deprimidas, estão presas por sentimentos doentios, mas é momento de nós conduzirmos o olhar dessas pessoas para a eternidade e para a beleza da salvação que nós já desfrutamos. Então, riqueza e herança são termos que apontam para o conjunto da obra, para aquilo que Jesus fez por nós. Lembre-se, herança você conquista simplesmente por fazer parte da família. Diga isso para os seus alunos. Não foi você que morreu na cruz, você não padeceu nas mãos dos ímpios, não foi humilhado como Cristo foi. Ele conquistou isso para nós, por isso que o nome é herança. Fazendo parte da família, você recebe essas riquezas, esta herança. Olha mais uma referência aí para enriquecer a sua aula. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Como é que é esta herança? Se perguntarmos ao apóstolo Pedro,
ele nos responde nos seus escritos dizendo que é uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, e ela está guardada nos céus. Graças a Deus. Nós vamos para o nosso segundo tópico da aula de hoje, nos céus. Graças a Deus. Nós vamos para o nosso segundo tópico da aula de hoje, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Vamos ler Carta aos Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 19. Versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E qual após falar das riquezas, né, e da herança dos santos, ele continua dizendo, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O apóstolo Paulo, ele está utilizando-se aqui de um recurso que às vezes é tido até como algo desnecessário dentro da conjuntura linguística de um idioma. Inclusive no português, nós chamamos de redundância quando você fortalece uma informação, quando você robustece uma informação a ponto de repetir expressões que naturalmente seriam desnecessárias. Então, observe que o apóstolo Paulo fala da sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está apresentando o aspecto extraordinário da salvação. A salvação é algo extraordinário. Você gostou da primeira parte? Já te entusiasmou? Falar sobre a herança? Falar sobre as riquezas? Ainda tem mais intensidade na fé e na convicção do apóstolo Paulo. Ele empreende mais intensidade, mais vida. Ele desafia os seus ouvintes, os seus leitores, a terem uma fé vibrante, porque não é uma conquista simples, que logra pequenos méritos nesta vida. Mas o apóstolo Paulo está falando da sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Como a gente pode colocar aqui uma similaridade dessas expressões com um termo? Você pode usar a palavra extraordinário. Paulo está dizendo, ser crente é extraordinário. Ser crente é algo que está além da nossa precisão em definição. Está além da nossa precisão conceitual. Por mais que nos esforcemos gramaticalmente e usemos até de redundância, mas ainda estamos aquém daquilo que verdadeiramente é o conjunto da obra, o pacote da salvação. E o apóstolo Paulo aí nesse segundo tópico, ele vai usar 3 expressões, você pode acompanhar na sua lição. Ele usa a expressão operação, ele usa a expressão força e ele usa a expressão poder. Repetindo, operação, força e poder, ok? Você pode reproduzir para ser um apoio visual para os seus alunos e assim ampliar os seus recursos didáticos. O que representam esses termos? Operação, quando Paulo usa a expressão operação, ele está se referindo à eficácia. A eficácia. Eficácia é algo que alcança o resultado esperado. É algo que não falha. Eficácia. Ok? Nós temos aqui outro vocábulo, a expressão força. Inclusive, a nossa lição disponibiliza auxílios linguísticos, apresentando a etimologia desses termos, apelando inclusive para o idioma original do Novo Testamento, que é o grego. Você pode citar, está aí na lição com riqueza de detalhes. Força representa a intensidade. Alguém que aceita Jesus, irmãos, ele tem a sua vida transformada profundamente. Profundamente. Ele sai do mundo, o Espírito Santo age nele para que o mundo saia dele também. E ele é uma pessoa que vive para Deus, e como o próprio apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Graças a Deus por isso. E a última expressão, poder, aponta para a plenitude
inerente da ação de Deus. Plenitude do poder de Deus. Isto é obra de Deus. Graças a Deus. Eu finalizo aqui o segundo tópico citando mais uma vez o versículo bíblico. Aí o versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Sobre nós. Os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder. Se você lembrar das aulas anteriores, inclusive a última aula, sobre a eleição e predestinação, nós elencamos alguns termos chaves que abriam a compreensão, ok? E um dos termos foi o crer. Observe que o apóstolo Paulo diz que essa sobreexcelente grandeza do poder de Deus é sobre nós, os que cremos. Graças a Deus, da energia, deste ânimo, desta convicção tão clara na pessoa do apóstolo Paulo, quando ele se comunica com os seus leitores, transmitindo termos tão enérgicos, tão envolventes, né? Qual é a inspiração do apóstolo Paulo? Está aí no terceiro tópico. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Paulo, ao olhar para Cristo, ao enxergar a história de Cristo, ao enxergar a grandeza de Cristo e o que ele preparou para nós, o que ele conquistou e o que está preparado para nós no futuro, glória a Deus, o resultado fica claro na sua vida, no seu ser, nos seus escritos, que é um ânimo. E se nós, assim como Paulo, olharmos para Cristo também, com certeza seremos envolvidos com este ânimo e iremos transferir isso, esta convicção, para os nossos alunos. Nós vamos ler a última parte da leitura bíblica em classe, que fundamenta o terceiro tópico da lição, a partir do versículo 20, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Observe que nesta última parte da leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo vai nos apresentar 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. O primeiro exemplo irrefutável é a ressurreição de Cristo. Quem tem acesso aos círculos acadêmicos, aí, inclusive de ordem materialista, humanista, sabe que o tema da ressurreição é muito atacado pelos incrédulos, pelos céticos. Porém, de uma perspectiva bíblica, a ressurreição é algo irrefutável. Confira na sua Bíblia aí o que disse Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Perceba que ele fala de incontestáveis provas, ok? Que a ressurreição é algo irrefutável. Então, esse é o primeiro argumento que está aí na última parte da leitura bíblica em classe. Isso provoca essa energia, esse ânimo no apóstolo Paulo, é saber da ressurreição de Cristo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ascensão de Cristo à direita de Deus nos céus. É outro exemplo irrefutável que provoca esse ânimo no apóstolo Paulo. E em terceiro lugar, a sua elevação, a elevação de Cristo acima de todo domínio. Vamos começando aqui pela ressurreição de Cristo. Observe que Cristo ele é chamado, ele é tido, ele é visto no Novo Testamento como as primícias dos que dormem. Essa expressão, ela nos aponta para a ressurreição diferenciada de Cristo Jesus. Às vezes, alguém pensa assim, mas como Jesus é o primeiro, se outros também ressuscitaram, tanto no Antigo Testamento como no Novo, no próprio ministério de Cristo aconteceu isso. Acontece que as demais ressurreições, elas foram ressurreições que a pessoa voltou à sua vida, à sua rotina normal, como no caso de Lázaro, e depois morreu novamente, e outros exemplos da Bíblia. Tá? Jesus é o primeiro
a ressuscitar para a eternidade. Graças a Deus. E nós temos, por exemplo, na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, uma apologia profunda sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo vai citar ali as evidências da ressurreição. Para você ter uma ideia, a gente contabiliza no Novo Testamento, só no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, Jesus apareceu 5 vezes. Jesus apareceu para Maria Madalena, para um grupo de mulheres que haviam ido ao túmulo. Jesus apareceu a Pedro, Jesus apareceu para os discípulos, para os 2 discípulos a caminho de Emaús, e Jesus também apareceu a 10 discípulos que estavam reunidos à noite, estava ausente apenas Tomé. Então, no dia da ressurreição, Jesus apareceu em 5 ocasiões naquele mesmo dia. Então, é um dos temas das Escrituras de grande impacto sobre a nossa fé. Você leia aí com cuidado o capítulo 15 da primeira Epístola aos Coríntios, e você vê essa apologia profunda do apóstolo Paulo sobre o tema da ressurreição. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, conforme nós já fizemos um rápido comentário. Isso significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. No registro das outras ressurreições, como comentei alguns instantes atrás, as pessoas tornaram a morrer. A ressurreição de Jesus é, portanto, a garantia de que igualmente seremos ressuscitados. Confira aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Confira na sua Bíblia. Diz assim: pois se cremos, capítulo 4, versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum, diz Paulo, precederemos os que dormem. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Meus amados, isto é uma garantia para nós. Isto é algo que provoca os nossos sentimentos, a nossa esperança, a nossa convicção e o nosso olhar para a eternidade. Os outros 2 exemplos irrefutáveis que o apóstolo Paulo apresenta a ascensão à direita de Deus nos céus. Você percebe lá em Atos capítulo 7, versículo 56, que Estevão, no momento do seu martírio, no momento da sua morte, enquanto ele era linchado, podemos dizer assim, apedrejado pelos seus oponentes, pelos inimigos do Evangelho, Estevão tem uma visão inspiradora. Ele contemplou o nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto, e à direita de Deus o Pai. Isto significa honra e autoridade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Cristo é o cabeça da igreja. Se o cabeça da igreja, a igreja é o corpo, se o cabeça recebe esta honra e autoridade, a igreja é participante também desta honra e desta autoridade. Em último lugar, para finalizar nossa aula de hoje, o Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto conclusivo, o apóstolo Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia. Aquela segurança que Cristo passou aos seus discípulos, em Mateus capítulo 16, versículo 18, não perdeu a sua validade. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é o cabeça da igreja, e assim sendo, Deus designou a igreja, eu e você, nós, para sermos a expressão plena de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se anime, professor, se anime, aluno, se anime, querido internauta, que chegou a este vídeo e chegou agora até o término desta pré-aula. Anime-se, erga a sua cabeça, glorifique a Deus. Você faz parte de um projeto que já deu certo. Jesus nos assegura, e esta garantia que ele nos deu em Mateus 16 e 18, ela ainda está de pé. E mesmo eu usando a expressão ainda,
Eu não estou querendo dizer com isso que é uma questão de tempo para ela perder sua validade, de forma nenhuma, porque esta garantia de Jesus, ela vive para a eternidade. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Espírito Santo, neste momento, sem nenhuma dúvida, está projetando esta iluminação na mente de muitas pessoas, para que fujam das garras da depressão, do desânimo, da fraqueza espiritual, da anemia espiritual, e sejam crentes, cristãos robustos, enérgicos, envolvidos e envolventes. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre de uma forma prodigiosa.